Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando mais um encontro do nosso Catecismo da Igreja Católica. E nesta aula de hoje nós falaremos sobre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Nós estamos estudando a terceira parte do Catecismo que fala sobre a nossa vida cristã, como nós colocamos em prática na nossa vida tudo aquilo que nós acreditamos e celebramos. E para nós darmos início ao nosso encontro, vamos rezar um pouquinho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós falaremos sobre a força, a graça do Espírito Santo que nos auxilia na nossa caminhada rumo à santidade, para que nós possamos de fato realizar a vontade de Deus na nossa vida. E para isso, nós utilizaremos os parágrafos do 1831 ao 1832. Portanto, nós vamos falar apenas de 2 parágrafos, mas que são muito profundos para nós entendermos o que são os dons do Espírito Santo e o que são os frutos do Espírito Santo. Bom, em primeiro lugar, os dons do Espírito Santo são presentes de Deus, são graças que Deus nos dá, graças que o Espírito Santo de Deus nos dá para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, a palavra de Deus, ela traz para nós 7 dons que são conhecidos de todos, aqueles dons que nós sempre mencionamos quando falamos do sacramento da confirmação, que quando nós recebemos esse sacramento, recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Eles são retirados lá do livro do profeta Isaías. Eu gostaria então de ler com vocês o parágrafo 1831. Ele diz assim: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, antes de nós falarmos sobre cada um dos 7 dons, gostaria apenas de explicar o seguinte. Nós temos na igreja aqueles chamados dons de santificação, que são esses que nós acabamos de ler, e nós temos também os carismas. Mas qual é a diferença essencial entre eles? O dom de santificação, ele foi dado por Deus a mim, a você, para a nossa própria santificação. Então, os dons de santificação são para que nós nos tornemos santos. São graças interiores que o Espírito Santo nos dá para nos auxiliar, para nos conduzir à santidade. Agora, os carismas, dos quais nós vamos falar depois, os carismas, eles são dons também que Deus nos dá, portanto, são graças que Deus nos dá, mas para serem colocados a serviço da comunidade. Então, essa é a diferença essencial entre dons de santificação, os 7 dons, e os carismas, que são incontáveis. Então, os carismas são dons para compartilharmos com a comunidade, com os irmãos. Então, você de repente tem um carisma de fazer profecias, por exemplo, como diz a palavra de Deus na carta aos Coríntios. Então, a profecia ela é dada para a comunidade, para a edificação da comunidade, né? Você tem de repente o dom de cura, o carisma de cura, ou seja, não é dado a você para você se autocurar, digamos assim, mas ele é dado para ser colocado à disposição da comunidade, para que a comunidade seja curada. O dom de milagres, para que a comunidade seja curada, certo? Então, nós temos essas diferenças entre dons de santificação e carismas, ok? Então, vamos lá. Falando dos dons de santificação, o primeiro deles é o dom da sabedoria. O que é a sabedoria? Bom, o dom da sabedoria, ela nos ajuda, este dom nos ajuda a nós compreendermos com profundidade as coisas que vêm de Deus. Aquilo nós compreendemos com profundidade, nós ganhamos um conhecimento que vem direto do coração de Deus. E não apenas nós conhecemos isso que vem de Deus, mas
nós também saboreamos, porque a palavra sabedoria vem de saborear também. Então nós, além de conhecermos diretamente de Deus as coisas, nós aprendemos a amar tudo isso, a amar essas coisas com profundidade, com todo o nosso coração. Nós saboreamos as coisas do céu. O segundo dom é o dom da inteligência. Então, por meio do dom da inteligência, alguns falam o dom do entendimento, né? É aquele dom que nos permite entender as coisas de Deus, entender aquilo que Deus revelou, certo? Então nós entendemos as coisas reveladas por Deus, aquilo que está na Sagrada Escritura, nós conseguimos compreender com profundidade. Também o dom do conselho. O que é o dom do conselho? Veja, é engraçado porque este dom muitas pessoas acham que é para você dar conselho para os outros, mas na verdade não. Como ele é um dom de santificação, ele é dado a nós para que nós sejamos aconselhados pelo Espírito Santo. Ou seja, por meio desse dom, o Espírito Santo mesmo nos diz o que nós devemos fazer nas determinadas situações da nossa vida, no nosso dia a dia. Então o Espírito Santo nos aconselha. É aquela voz que vem no nosso coração e que diz para nós: faça isso, não faça aquilo, vá por este caminho, fale com aquela pessoa, faça desta forma. O Espírito Santo nos aconselha, nos mostra o caminho que nós devemos seguir na nossa vida. Depois o dom da fortaleza, isso é fácil, né? É aquele dom que Deus nos dá, essa graça espiritual de nós resistirmos às tentações e às provações, encontrando sempre o melhor caminho para nós fugirmos delas, para nós vencermos as situações de pecado, aquilo que tenta nos derrubar, aquilo que tenta nos levar para longe de Deus. Então a fortaleza é o dom do Espírito que nos fortalece, que nos dá força para vencer as perseguições, as tribulações, as tentações. Precisamos muito pedir esse dom. Também o dom da ciência. O dom da ciência que nos ajuda a nós compreendermos as relações que as criaturas têm com Deus. Então nós compreendemos a relação que os seres têm com Deus, né? Também o dom da piedade. A piedade é aquele dom espiritual que Deus nos dá de nos relacionarmos com Deus como filhos e termos a Deus como Pai. Então a piedade tem a ver com o relacionamento entre pai e filho. Então nós nos sentimos amados como filhos de Deus. Nós aprendemos a nos relacionar assim com Deus e nós sentimos o seu amor paterno, o seu amor daquele que cuida de nós, né? E também, por fim, o dom do temor de Deus, o dom do temor. O que é o temor de Deus? Não é ter medo de Deus, mas o dom do temor de Deus é aquele dom que nos ajuda a respeitarmos as coisas sagradas. Primeiro, respeitarmos tudo aquilo que diz respeito a Deus e também aqueles objetos sagrados, né? Os crucifixos, os paramentos, o altar, a igreja, o templo. Nós aprendemos a respeitar as coisas sacras, a não fazer piadas de mau gosto com as coisas sagradas e sempre respeitar o nome de Deus. E quem respeita o nome de Deus, o honra com a sua vida, né? Então também é um dom espiritual que nos ajuda muito e precisamos muito dele nesses tempos. Depois nós temos os frutos do Espírito. Vamos lá, no 1832, o que diz? Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12. Então, olha só, são 12 frutos. E esses frutos nós encontramos na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. São os seguintes: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Então, os frutos do Espírito são esses. Olha só, é interessante nós pensarmos no seguinte, né? O que é um fruto? O fruto é o resultado de um trabalho de longo prazo, não é? Você não vai plantar hoje o seu pé de laranja e amanhã você vai acordar e já vai ter laranja, né? Então, o fruto que nós colhemos é o resultado de uma espera, o resultado de um trabalho, o resultado de você ter regado aquela planta, de você ter podado,
cuidado para que ela crescesse e pudesse então produzir os seus frutos. Então, nós colhemos os frutos do Espírito conforme nós nos dedicamos, nós nos empenhamos em realizar a vontade de Deus na nossa vida. Então, quanto mais nós buscamos desenvolver as virtudes, né, ajudados pelos dons do Espírito Santo, que nós acabamos de ler, os dons de santificação, nós vamos então, no final das contas, colher os frutos, certo? E quais são esses frutos que, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, nós vamos colher? São esses aqui. O primeiro deles é a caridade. Nós colheremos a caridade, nós nos tornaremos pessoas amorosas, pessoas que, em primeiro lugar, amam a Deus sobre tudo e amam ao próximo como a nós mesmos. Então, o fruto nós vamos colher, né? O nosso coração vai se encher de amor, nosso coração vai se encher de caridade, de bondade para com os outros. Esse é o primeiro fruto que o Espírito Santo nos dá, o amor. Nós vamos aprender a amar com o coração de Jesus, como o coração de Jesus ama. Não apenas mais com as nossas próprias forças, mas agora amar como Jesus ama. Este é o primeiro fruto que o Espírito nos dá, se nós nos deixamos guiar por Ele, se nós nos deixarmos conduzir por Ele. Depois, o segundo fruto é a alegria. Olha só que coisa maravilhosa, a alegria. Nós, se nos deixamos conduzir pelo Espírito, ou seja, se nós obedecemos a voz do Espírito em nós, a voz do Espírito Santo que nos mostra o caminho, nos deixamos por Ele conduzir, nós vamos colher o fruto da alegria, uma alegria verdadeira, a alegria que este mundo não pode nos dar, mas uma alegria que apenas Deus pode nos dar. Nós, aqueles que se encontraram com Deus, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, não podem ser pessoas tristes, amarguradas, que vivem cabisbaixos, que vivem com a cara amarrada, né? Quanto católico por aí que vive com a cara amarrada, quanto cristão por aí que vive falando mal dos outros, que vive ofendendo as pessoas, que vive sempre com a cara, como eu disse, né? A cara amarrada mesmo. A alegria é um fruto do Espírito. Se eu sou uma pessoa alegre interiormente, isso depois vai sair, as pessoas vão conseguir perceber, né? Eu vou conseguir resplandecer essa alegria. Eu vou ser uma pessoa sorridente, uma pessoa carismática. A alegria, claro que não depende apenas disso, mas é consequência. Se eu tenho uma alegria interior, se o Espírito Santo me fez um homem feliz e você uma mulher feliz, você vai transmitir essa alegria para os outros. O seu rosto vai demonstrar alegria, não tristeza, mas realmente vai contagiar as pessoas. Depois, outro fruto do Espírito que nós vamos colher é a paz. Talvez esse seja um dos maiores frutos que nós podemos colher hoje. Quantas pessoas que estão sem paz, né? Nós pedimos a Jesus que nos dê a sua paz. Na missa nós pedimos, dai-nos a tua paz, Cordeiro de Deus. Dai-nos a vossa paz. E Jesus fala, a paz que eu dou para vocês, este mundo não pode dar. É uma paz que só se encontra na oração, que só se encontra quando nós nos despojamos do homem velho, que só se encontra quando nós contemplamos as coisas que Deus criou e nós vemos nelas o amor de Deus. E tudo isso vai trazendo a paz ao nosso coração. Só Deus pode trazer a verdadeira paz. Este mundo nunca vai nos preencher. Só Deus pode trazer a paz. Depois, a paciência. O que é a paciência? Bom, nem preciso falar muito, né? Nós vamos colher este fruto. Nós vamos nos tornar, se nos deixarmos guiar pelo Espírito, pessoas mais pacientes. Nós vamos conseguir suportar melhor, né, as dificuldades. Também essa questão da paciência, não é apenas a paciência com as outras pessoas, mas também a paciência de ter a certeza de que Deus, no momento certo, vai realizar a sua obra na nossa vida, vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo muitas vezes, né? Saber esperar o momento certo, ou seja, ter paciência mesmo, ter a ciência de que Deus está no controle da nossa vida, de que Ele sabe o que é melhor para nós, de que Ele só vai nos dar aquilo que for melhor. Então a gente aprende a esperar em Deus, certo? Também tem esse sentido. A longanimidade. O que é a longanimidade? É, portanto, a virtude de nós suportarmos com firmeza as contrariedades. Aprendemos a relevar quando as pessoas são incômodas, então a gente aprende a ter aquela paciência, né? A longanimidade tem muito a ver com a paciência, então a gente tem aquela serenidade, aquela força para suportar
com firmeza todas as contrariedades, a gente aguentar firme, né? Outro dom, a bondade. Nós nos tornamos pessoas boas, que fazem o bem, que procuram sempre fazer o bem para os outros. Tudo aquilo que vai nos levar a fazer o mal, nós rejeitamos. Nós não queremos falar mal dos outros, nós não queremos prejudicar as pessoas, nós vamos buscar sempre a bondade, sempre fazer aquilo que vai curar o coração das pessoas. Então nós nos tornamos pessoas bondosas. Nosso coração se enche de bondade e a maldade não tem mais lugar. Deus destrói a maldade do nosso coração e coloca no lugar a bondade. Depois, a benignidade, né? Tornamos pessoas boas. A mansidão, ou seja, nos tornamos pessoas mais calmas. Temos um coração quieto, tranquilo, manso, né? Como o coração de Jesus, ele disse, né? Eis que eu tenho um coração manso e humilde. Vinde a mim porque eu sou manso, né? Como a gente tem, por exemplo, a gente pode comparar com quando você tem aí os animais que não são mansos, né? São aqueles que são agressivos. A mansidão e a agressividade são coisas opostas, né? Então, quando você tem um animalzinho manso, você pode se aproximar dele, ele é carinhoso com você também, né? Ele demonstra carinho. Então, a mansidão é aquele fruto do Espírito que nos dá essa graça de nós temos sempre um coração acolhedor, aberto. Quem se aproximar de nós vai sempre sentir aquela tranquilidade, aquela paz que nós transmitimos, porque não é a nossa paz, é a paz de Cristo, é a paz do Espírito Santo. Nos tornamos pessoas mansas, né? Não somos agressivos com os outros. Não, nós não somos agressivos. Nós não precisamos sair xingando as pessoas, brigando com as pessoas. Não, a mansidão é um fruto do Espírito. Então, se nós hoje somos pessoas agressivas, né? Falamos, gritamos, está faltando este fruto do Espírito. É um sinal de que tem alguma coisa errada em nós. Se nós somos agressivos, é porque a mansidão ainda não atingiu o nosso coração. Nós ainda não colhemos esse fruto do Espírito. Depois, a fidelidade é outro fruto. Sermos fiéis, firmes nos nossos propósitos, fiéis a Deus e fiéis também às pessoas, né? Nós somos fiéis a Deus em primeiro lugar, porque Ele confia em nós também. Deus ele nos deu muitas coisas, né? Deus ele fez uma aliança conosco. Então aquele que tem uma aliança tem que ser fiel. Claro que Deus diz, ainda que você for infiel, eu continuarei fiel às minhas promessas. Mas nós também temos que ser fiéis, fiéis àquilo que nós prometemos a Deus, fiéis às pessoas também, não sermos traidoras das pessoas, certo? Porque aquele que não é fiel é aquele que trai. Então nós não podemos trair as pessoas, trair a confiança das pessoas, enganar, fazer que, como o povo diz, né, leve e traz, certo? Nós temos que ser pessoas fiéis também, né? Fiéis à nossa família, fiéis às pessoas que nós amamos, fiéis àqueles que nos confiam alguma coisa, algum segredo também. A modéstia, né? A modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor. Então, é a despretensão, mesmo que você seja uma pessoa que tenha muitos dons, uma pessoa que, sabe, seja uma pessoa muito inteligente, né? Deus te deu muitos talentos. O Espírito Santo nos ensina a sermos modestos, ou seja, nós não temos vaidade em relação àquilo que Deus nos deu. Saber que tudo que nós temos vem de Deus, Deus nos deu. Se nós temos alguma coisa, se Deus quiser, Ele tira da gente. Assim, ó, Ele tira. Então a gente não precisa ter vaidade nenhuma. Não achar que a gente é alguma coisa, não. Saber que a gente é pó, certo? Então, assim, a modéstia nos ajuda a lembrar disso, né? A não achar que nós somos alguma coisa, ok? Isso é um fruto do Espírito que está ligado ali também à humildade, né? Depois, a continência, que é a moderação nos gestos, palavras e atos, é o autodomínio, né? A moderação nos gestos, palavras, uma pessoa que tem a continência é uma pessoa equilibrada, que tem o autodomínio, certo? Uma pessoa que não é espalhafatosa, uma pessoa que não quer ficar chamando atenção para ela, mas é uma pessoa modesta também, uma pessoa que se resguarda, que
que é uma pessoa tranquila, equilibrada, que ela não é o extremo nem de um lado nem de outro, ela é equilibrada. É o que a gente precisa. Também essa pessoa que tem o autodomínio, ela domina as suas paixões, domina os seus instintos. A continência nos dá esta graça de nós nos dominarmos, para nós não sermos como aquele carro sem freio. Porque olha, se a gente não tem esse dom, se a gente não domina as nossas paixões, a força das nossas paixões, nós somos como um carro que vai ladeira abaixo sem freio, certo? E a gente sai atropelando todo mundo, batendo, quebrando as coisas, e a gente acaba se destruindo também, né? Porque é isso que acontece com o carro. Além dele batendo, ele vai se destruir. No final não vai sobrar nada. Então, nós temos que ter o autodomínio. Então, a continência nos dá esta graça de nos mantermos equilibrados, dominando as nossas paixões. E por fim, a castidade é o dom relacionado à questão sexual. Então, o Espírito Santo nos dá a castidade, ou seja, se você é casado, você aprende a viver a castidade no seu casamento, ou seja, você aprende a ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido e viver também a vida sexual de uma maneira equilibrada, ou seja, o casamento ele não é só sexo, né? Tem gente que casa por isso, né? Ah, não, eu vou casar só para poder... Tem gente que é assim. Então, não, o sexo ele faz parte, ele é uma das dimensões da vida matrimonial, da vida do ser humano. A sexualidade é uma coisa. Nós temos muitas outras dimensões. A sexualidade é mais uma. Então, ela não é tudo, ok? É um pedacinho. É um pedaço importante, mas é um pedaço, ok? Então, a gente precisa aprender a viver o equilíbrio na nossa vida sexual. Então, se eu sou solteiro, eu não vou sair por aí saindo com um monte, né, de mulher, ou você que é mulher, sair com um monte de homem por aí, né? Outra coisa que a castidade nos ajuda também a não ficarmos, e a modéstia nos ajuda muito isso também, não ficar expondo o corpo na internet, né? Nas redes sociais. Quantas hoje meninas da igreja ficam assim, expondo os seus corpos, né? Parece que estão, né, se oferecendo. Não é verdade? É ou não é? Você sabe que é verdade. Então, a gente precisa viver uma vida casta, ou seja, com a nossa sexualidade no lugar certo. Isso é a castidade. Viver com a nossa sexualidade no lugar correto, ordenado para Deus, ordenado para aquilo que é justo, verdadeiro e bom. Certo? Então aqui a gente encerra o nosso encontro de hoje, que foi um pouquinho mais longo, mas não tem problema, né? O importante é a gente meditar e pedir, mais do que isso, pedir ao Senhor Jesus que Ele, com a força do Espírito Santo, nos conduza, nos dê os seus dons, os 7 dons, e para que nós possamos colher os frutos do Espírito. São tão maravilhosos esses frutos: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a castidade, a continência, a modéstia, tantos frutos que nós podemos colher. Então nós encerramos agradecendo ao nosso Senhor por mais esse encontro de hoje e pedimos a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.